Meu nome é Eulália, e aos 72 anos descobri que meu próprio filho queria me assassinar. Nunca pensei que chegaria o dia em que escreveria essas palavras, mas a vida tem dessas ironias cruéis que nos fazem questionar tudo aquilo em que acreditamos. Durante 7 décadas caminhei por este mundo achando que conhecia as pessoas ao meu redor, especialmente aquelas que carregam meu sangue nas veias. Que engano o meu! A história que vou compartilhar aconteceu há poucos meses, mas parece que foi ontem. Cada detalhe permanece gravado na minha memória como se tivesse acontecido neste exato momento. Talvez seja o choque, talvez seja a idade, ou talvez seja simplesmente impossível esquecer o dia em que sua vida inteira se despedaça diante dos seus olhos. Morei a vida toda aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Esta cidade serrana sempre foi meu refúgio, meu lar, o lugar onde construí minha família e meus sonhos. Trabalhei durante 40 anos como gerente em uma agência bancária no centro da cidade. Não era um emprego fácil. Lidar com o dinheiro dos outros exige responsabilidade e confiança. Aposentei-me há 7 anos e desde então me dediquei inteiramente à família, especialmente aos meus 3 netinhos queridos. Meu casamento durou 45 anos até que meu esposo Roberto partiu para o lado de lá, vítima de um infarto fulminante. Ficou difícil continuar sozinha naquele casarão colonial que compramos nos anos 80, mas os filhos sempre insistiram para eu não vender a propriedade. Agora entendo o motivo dessa insistência toda, mas naquela época, acreditava que era carinho genuíno pela casa da família. Tenho 3 filhos. Joana, a mais velha, é médica pediatra e mora em Niterói com o marido e 2 filhos. Sempre foi a mais centrada, a mais estudiosa, aquela que nunca me deu trabalho. Otávio, o caçula, leciona História na Universidade Federal de Belo Horizonte. É solteiro, meio avoado, mas tem um coração dourado. E tem Bernardo, meu filho do meio, que trabalha como contador em um escritório próprio aqui na cidade. Bernardo sempre foi diferente dos irmãos. Desde pequeno mostrava uma ambição desmedida, uma sede por dinheiro que me incomodava. Lembro-me de quando tinha 12 anos e vendia os próprios brinquedos para os colegas da escola. Achávamos engraçado na época, mas hoje percebo que era apenas o início de algo muito mais sombrio. Ele se casou jovem com Marina, uma moça simples e trabalhadora. Tiveram 3 filhos lindos: Davi, de 8 anos, Lara, de 10, e Miguel, de 12. O casamento durou 15 anos até que Bernardo decidiu que queria algo diferente na vida. O divórcio foi conturbado, cheio de brigas por pensão alimentícia e guarda das crianças. Marina ficou com a guarda principal, mas os meninos passavam os fins de semana com o pai. Foi durante esse período turbulento que Priscila apareceu na vida dele. Arquiteta bem-sucedida, 10 anos mais nova, ambiciosa como ele. Logo de cara, não gostei daquela mulher. Tinha algo nos olhos dela que me gelava a espinha. Uma frieza calculista que me lembrava de clientes problemáticos que eu atendia no banco. Mas Bernardo estava enfeitiçado, completamente dominado por ela. Priscila começou a frequentar nossa casa com uma regularidade suspeita. Fazia perguntas estranhas sobre meus bens, minha aposentadoria, os investimentos que fiz ao longo dos anos. Disfarçava a curiosidade como interesse familiar. Mas eu não era boba. 40 anos lidando com pessoas e dinheiro me ensinaram a identificar segundas intenções. O relacionamento entre meu filho e essa mulher foi evoluindo rapidamente. Em menos de 1 ano estavam morando juntos, e ela já se comportava como dona da situação. Começou a dar palpites sobre decisões familiares, a questionar por que eu ainda vivia sozinha naquela casa grande, a sugerir que seria melhor eu me mudar para um apartamento menor e mais prático. Durante os últimos meses, percebi mudanças estranhas no comportamento de Bernardo. Ele visitava mais frequentemente, sempre acompanhado de Priscila, sempre fazendo as mesmas perguntas sobre meu testamento, sobre meus planos para o futuro. Dizia que estava preocupado comigo, que uma senhora da minha idade não deveria viver sozinha, que acidentes domésticos eram comuns em pessoas idosas. Essas conversas me deixavam desconfortável, mas eu atribuía tudo à preocupação natural de um filho, com a mãe envelhecendo. Que tola fui ao não enxergar as verdadeiras intenções por trás dessa atenção repentina. Bernardo nunca foi o filho mais carinhoso.
Nunca demonstrou esse tipo de cuidado antes. Deveria ter desconfiado desde o início. As crianças também estavam diferentes quando vinham me visitar, principalmente o pequeno Davi, que sempre foi meu xodó. Ele andava quieto demais, meio assustado, evitava ficar sozinho com o pai. Várias vezes o flagrei me observando com um olhar preocupado, como se quisesse me contar algo, mas não tivesse coragem. Lara e Miguel também demonstravam sinais de desconforto. Sussurravam entre si quando achavam que ninguém estava prestando atenção. Paravam abruptamente de conversar quando Bernardo ou Priscila se aproximavam. Era como se estivessem guardando algum segredo, algo que os deixava inquietos e apreensivos. Meu aniversário de 70 anos se aproximava e eu estava genuinamente animada com a festa. Havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Convites para familiares e amigos próximos, decoração especial no jardim, cardápio preparado pela melhor confeitaria da região. Queria celebrar essa marca importante da minha vida cercada de pessoas queridas. Bernardo insistiu para ajudar com os preparativos. Ofereceu-se para cuidar do bolo. Disse que queria me presentear com algo especial feito pela confeitaria mais cara da cidade. Na época, achei um gesto carinhoso. Uma forma dele demonstrar apreço pela mãe. Como estava enganada sobre as verdadeiras motivações por trás dessa generosidade toda. Priscila também se mostrou solícita, oferecendo-se para organizar a decoração, para coordenar os garçons, para cuidar de todos os detalhes que uma festa desse porte exige. Fingia um interesse genuíno pelo meu bem-estar, mas agora sei que era apenas uma fachada para esconder seus planos diabólicos. A semana anterior ao aniversário foi movimentada. Recebi ligações constantes de Bernardo confirmando detalhes, perguntando sobre o horário, sobre quem estaria presente, sobre a programação da festa. Essa atenção excessiva aos pormenores deveria ter sido um sinal de alerta, mas eu estava tão feliz com a proximidade do filho que interpretei tudo como carinho. Na véspera do aniversário, Davi veio dormir na minha casa. Era algo que ele adorava fazer, especialmente nos fins de semana. Sempre foi uma criança especial, sensível, muito observadora para a idade. Naquela noite ele estava particularmente quieto, brincava sozinho no quarto de hóspedes, mal tocou na janta que preparei. Tentei conversar com ele, perguntar se estava tudo bem, se havia acontecido alguma coisa na escola ou em casa. Ele apenas balançava a cabeça negativamente, mas seus olhos demonstravam uma tristeza que me partia o coração. Achei que fosse apenas nervosismo por causa da festa do dia seguinte. Durante a madrugada, acordei com um barulho estranho. Era Davi caminhando pelo corredor, aparentemente procurando algo. Quando perguntei o que estava fazendo acordado àquela hora, ele disse que não conseguia dormir, que estava com medo. Tentei acalmá-lo, ofereci um copo de leite morno, coloquei-o de volta na cama com promessas de que tudo ficaria bem. Mas alguma coisa no comportamento daquele menino me inquietava profundamente. Havia uma urgência em seus gestos, uma ansiedade que não conseguia explicar. Era como se ele soubesse de algo terrível que estava para acontecer, mas não encontrava palavras para expressar seus temores. A manhã do meu 70º aniversário amanheceu ensolarada e bonita. O jardim estava florido, o céu azul sem nuvens. Uma brisa suave balançava as cortinas da sala. Parecia o dia perfeito para uma celebração, para marcar uma data tão significativa na vida de qualquer pessoa. Mal sabia eu que esse mesmo dia se transformaria no mais terrível da minha existência. Acordei cedo, como sempre faço, e fui preparar o café da manhã para mim e para Davi. O menino ainda dormia, mas seu rosto demonstrava uma inquietação mesmo durante o sono. Revirava-se na cama, murmurava palavras incompreensíveis, como se estivesse tendo pesadelos. Por volta das 9 horas, Bernardo chegou com Priscila para ajudar nos preparativos finais. Eles trouxeram o bolo, uma obra de arte confeitaria com 3 andares, coberto de chantilly branco e decorado com flores de açúcar. Era realmente lindo. Exatamente o tipo de bolo que eu sonhava para uma ocasião especial como essa. Priscila assumiu imediatamente o controle da situação, direcionando os funcionários da empresa de eventos, organizando as mesas no jardim, verificando cada detalhe da decoração. Comportava-se como se fosse a anfitriã da festa,
como se aquela casa fosse sua propriedade. Isso me incomodava, mas decidi não estragar o clima festivo com reclamações. Bernardo estava estranhamente nervoso. Suava excessivamente apesar do clima ameno, verificava o relógio constantemente, fazia perguntas repetitivas sobre o horário previsto para cortar o bolo. Atribuí essa ansiedade à vontade de que tudo saísse perfeito para minha festa. Mais uma demonstração do carinho filial que eu tanto desejava ver nele. Os convidados começaram a chegar por volta do meio-dia. Joana veio de Niterói com a família. Otávio chegou de Belo Horizonte na noite anterior. Amigos queridos de décadas apareceram com presentes e sorrisos calorosos. A casa encheu-se de vida, de conversas animadas, de risadas sinceras. Era exatamente o tipo de comemoração que eu havia imaginado. Durante toda a festa, percebi que Davi me seguia discretamente. Onde quer que eu fosse, lá estava ele por perto, sempre atento, sempre observando. Quando alguém se aproximava para conversar comigo, ele aparecia do nada e ficava escutando nossa conversa. Era como se estivesse me protegendo de algum perigo invisível. O momento de cortar o bolo chegou por volta das 3 horas da tarde. Todos se reuniram ao redor da mesa principal. Cantaram parabéns com entusiasmo. Tiraram dezenas de fotos. O bolo estava lindo sob o sol da tarde, suas 3 camadas imponentes esperando para serem saboreadas pelos convidados. Foi nesse momento crucial que minha vida mudou completamente. Quando me aproximei da mesa para fazer o primeiro corte, Davi surgiu ao meu lado como um fantasma. Seus olhos estavam arregalados de medo. Suas mãozinhas tremiam visivelmente. Ele olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção e então se aproximou do meu ouvido. O que ele sussurrou naquele momento gelou meu sangue e transformou aquela festa alegre no início do meu pior pesadelo. As palavras daquela criança inocente revelaram uma verdade tão terrível que minha mente inicialmente se recusou a aceitar. Como era possível que meu próprio filho, a pessoa que carreguei no ventre durante 9 meses, que criei com tanto amor e dedicação, pudesse planejar algo tão diabólico contra sua própria mãe? Mas as próximas horas me ensinariam que o mal pode se esconder por trás dos rostos mais familiares, que a ganância é capaz de corromper até os laços mais sagrados, e que às vezes são as crianças, em sua pureza e inocência, que se tornam nossos anjos da guarda quando menos esperamos. De onde vocês estão me assistindo agora? Já passaram por alguma situação em que descobriram que alguém muito próximo não era quem vocês pensavam? Se inscrevam no canal Vovó. Lembrou porque o que aconteceu depois dessas palavras do meu netinho vai mostrar até onde uma pessoa pode chegar quando movida pela ambição. E acreditem, vocês não imaginam o que estava realmente acontecendo naquela confeitaria quando fizeram meu bolo de aniversário. As palavras que saíram da boca do pequeno Davi ecoaram na minha mente como um trovão em dia de céu azul. Vovó, não coma o seu bolo de aniversário. Papai e a madrasta vão fazer algo nele. Meu coração parou por alguns segundos. Literalmente parou. Senti como se o mundo ao meu redor tivesse perdido o som, as cores, a vida. Ali estava eu, cercada por 50 convidados cantando parabéns, sorrindo, aplaudindo. E tudo o que conseguia ouvir era o eco daquelas palavras infantis carregadas de terror. Olhei para o rostinho angelical do meu neto. Seus olhos azuis, iguais aos do meu falecido marido, estavam banhados de lágrimas que ele tentava conter. As mãozinhas pequenas tremiam quando ele apertou minha saia, buscando proteção. Naquele instante, compreendi que aquela criança havia testemunhado algo que nenhum menino de 8 anos deveria presenciar. A inocência nos seus traços estava misturada com um medo adulto, uma preocupação que não pertencia àquela idade. Forcei um sorriso para os convidados enquanto minha mente trabalhava febrilmente. Seria possível? Meu próprio filho, que nasceu das minhas entranhas, que amamentei durante meses, que criei com tanto carinho e sacrifício, poderia estar planejando minha morte? A razão gritava que isso era impossível, mas meu instinto maternal, aquele mesmo que me alertava quando as crianças estavam doentes, antes mesmo dos sintomas aparecerem, sussurrava que Davi estava falando a verdade. Peguei a faca para cortar o bolo e percebi que minhas mãos também tremiam. Todos esperavam ansiosos pela primeira fatia,
pelo momento tradicional em que a aniversariante prova seu próprio bolo. Bernardo estava parado logo atrás de mim, tenso como uma corda de violão. Priscila filmava tudo com o celular, mas havia algo forçado no seu sorriso, uma ansiedade disfarçada que agora fazia todo sentido. Fingi que estava emocionada demais para cortar o bolo imediatamente. Disse que precisava agradecer a presença de todos, que queria fazer um discurso especial antes da degustação. Os convidados acharam normal, afinal era um marco importante na minha vida. Mas internamente eu estava ganhando tempo, tentando processar a informação devastadora que havia recebido. Enquanto falava palavras vazias sobre gratidão e felicidade, meu cérebro analisava cada movimento de Bernardo e Priscila nos últimos meses. As visitas mais frequentes, as perguntas sobre minha saúde, o interesse repentino pelo meu testamento, a insistência para que eu me mudasse para um lugar menor. Todas as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem aterrorizante. Lembrei-me de uma conversa que tive com Bernardo há 3 semanas. Ele havia questionado sobre meus planos para os próximos anos, sugerindo que pessoas da minha idade deveriam aproveitar melhor o dinheiro que tinham guardado. Mãe, a senhora trabalhou a vida toda. Merece viajar, se divertir, gastar um pouco com luxos, dizia ele com um sorriso que agora percebia ser falso. Na época pensei que era preocupação genuína, mas agora entendia que ele queria saber quanto dinheiro eu realmente possuía. Priscila também havia feito comentários estranhos recentemente. Durante um almoço familiar, ela mencionou casos de pessoas idosas que morriam em acidentes domésticos, como se fosse uma estatística normal e preocupante. Dona Eulália, a senhora não tem medo de morar sozinha nessa casa tão grande? Escadas podem ser perigosas na nossa idade, disse ela com uma falsa preocupação que na época me pareceu carinho de nora. O discurso que improvisava para os convidados chegou ao fim, e não havia mais como adiar o momento de cortar o bolo. Todas aquelas pessoas queridas esperavam ver-me provar minha confeitaria de aniversário. Era uma tradição, um símbolo de celebração da vida. Mas ali, naquele momento terrível, aquele bolo representava a possibilidade da minha morte. Foi então que tive uma inspiração divina. Rex e Thor, os 2 pastores alemães de Bernardo, estavam deitados na sombra do pergolado, observando a movimentação da festa. Eram cães grandes, fortes, sempre famintos e dispostos a aceitar qualquer petisco oferecido. Eles seriam meus salvadores sem nem saberem disso. Cortei uma fatia generosa do bolo e fingi que ia levá-la à boca. Todos aplaudiram antecipadamente. Câmeras e celulares registravam o momento histórico. Mas no último segundo, tropecei propositalmente e deixei o pedaço de bolo cair no chão, bem próximo aos cães. Que descuido o meu! Exclamei alto o suficiente para que todos ouvissem. A idade está chegando mesmo. Estou ficando desajeitada. Imediatamente cortei outro pedaço, mas antes que pudesse fingir que ia comê-lo, Rex e Thor já haviam devorado a fatia que caíra no chão. Lamberam até os últimos farelos, satisfeitos com aquele petisco inesperado. Respirei aliviada por dentro, mas mantive a fachada de aborrecimento pela situação constrangedora. Bernardo se aproximou rapidamente. Mãe, deixa que eu corto outro pedaço para a senhora, disse ele com uma urgência que agora me gelava a espinha. Havia suor escorrendo pela sua testa apesar da temperatura amena da tarde. Suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou a faca para cortar uma nova fatia. Não precisa, filho, respondi calmamente. Primeiro vou servir todos os convidados. A aniversariante come por último mesmo. Era uma desculpa frágil, mas funcionou. Os convidados acharam um gesto simpático da minha parte. Uma demonstração de educação e consideração pelos outros. Priscila se aproximou com o celular ainda filmando. Mas, Dona Eulália, todo mundo quer ver a senhora provando o bolo primeiro. É tradição, insistiu ela com um sorriso forçado que não conseguia disfarçar a ansiedade nos seus olhos. Havia algo desesperado na sua voz, como se fosse fundamental que eu comesse aquele bolo naquele exato momento. Tradição é bobagem, respondi com firmeza. Vamos distribuir fatias para todos e depois comemos juntos. Festa é isso, compartilhar alegrias. Minha resposta soou natural para os convidados.
mas percebi o olhar de irritação que Bernardo e Priscila trocaram entre si. Era um olhar carregado de frustração e nervosismo. Enquanto cortava fatias para os convidados, mantinha um olho discreto nos dois cães. Eles pareciam normais, brincalhões como sempre, disputando entre si os petiscos que as crianças ofereciam. Por alguns minutos, cheguei a pensar que talvez tivesse interpretado mal as palavras do Davi, que minha imaginação havia transformado uma preocupação infantil em paranoia de pessoa idosa. A festa continuou normalmente. Pessoas comiam, conversavam, riam, tiravam fotos. Joana me contava novidades sobre os netos que moram em Niterói. Otávio falava sobre seus alunos da universidade. Os amigos relembravam histórias antigas dos tempos em que trabalhávamos juntos no banco. Era uma atmosfera de celebração genuína, mas eu não conseguia me concentrar em nenhuma conversa. Minha atenção estava dividida entre manter as aparências sociais e observar os cães. Davi permanecia ao meu lado como um guarda-costas silencioso, seus olhinhos preocupados alternando entre mim e o pai. Várias vezes o vi sussurrar com os irmãos, Lara e Miguel, que também demonstravam sinais de nervosismo. Cerca de 15 minutos após os cães comerem o bolo, Rex começou a demonstrar sinais estranhos. Primeiro foi uma inquietação anormal. Ele caminhava em círculos sem propósito aparente. Depois começou a salivar excessivamente, muito mais do que era normal mesmo para um cão grande daquele porte. Inicialmente achei que fosse apenas o calor da tarde, mas logo percebi que havia algo errado. Thor também começou a apresentar comportamento estranho. Tentava vomitar, mas nada saía. Fazia movimentos como se estivesse engasgado com alguma coisa. Seus olhos ficaram vidrados. As pernas começaram a tremer levemente. Era como se estivesse perdendo o controle dos movimentos corporais. O primeiro convidado a perceber que algo estava errado foi meu compadre Antônio, veterinário aposentado que morava na mesma rua. Ele estava conversando com Otávio quando notou o comportamento anormal dos animais. Eulália. Chamou-me com preocupação na voz. Tem algo estranho com esses cães. Eles não estão bem. Fingi surpresa e preocupação, mas por dentro meu coração disparava de terror e confirmação. As palavras do Davi estavam se revelando verdadeiras da pior forma possível. Meu próprio filho havia colocado veneno no meu bolo de aniversário. E agora 2 cães inocentes estavam pagando o preço por sua ganância assassina. Bernardo se aproximou rapidamente quando ouviu Antônio mencionando os cães. Sua face estava pálida. Havia pânico mal disfarçado nos seus olhos. "O que foi que aconteceu?" perguntou com voz trêmula. Mas eu percebia que ele já sabia muito bem qual era o problema. Os cachorros comeram um pedaço do bolo que caiu no chão. Expliquei para todos os convidados que começavam a se reunir ao redor dos animais. Será que tem algum ingrediente que faz mal para eles? Minha pergunta era direcionada especificamente para Bernardo. Um teste para ver sua reação. O rosto do meu filho empalideceu ainda mais. Suas mãos tremeram visivelmente quando ele se abaixou para examinar Rex, que agora estava convulsionando no chão. "Não sei, mãe." "O bolo é normal. Ingredientes comuns," murmurou ele, mas sua voz carecia de convicção. Priscila também se aproximou, mas mantinha distância dos cães doentes. Havia algo calculista no seu olhar, como se estivesse avaliando a situação e suas possíveis consequências. Não demonstrava preocupação genuína com os animais, apenas nervosismo pela complicação inesperada nos seus planos. Thor começou a convulsionar também. Espuma saía da sua boca. Os olhos revirados mostravam apenas o branco. Era uma cena terrível de se presenciar, especialmente porque eu sabia que aquele veneno havia sido destinado para mim. Aqueles pobres animais estavam sofrendo no meu lugar, vítimas inocentes da ambição desmedida do meu próprio filho. Os convidados entraram em pânico. Algumas senhoras gritavam. As crianças choravam assustadas. Os homens tentavam ajudar os cães sem saber exatamente o que fazer. Era um caos total que contrastava brutalmente com a alegria festiva de minutos antes. Antônio assumiu o controle da situação com sua experiência veterinária. Pediu para que alguém ligasse imediatamente para uma clínica veterinária de emergência, enquanto ele tentava estabilizar os animais. "Isso parece intoxicação grave", diagnosticou ele com seriedade.
Eles precisam de atendimento médico urgente. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei meu celular e disquei não apenas para a clínica veterinária, mas também para a polícia. Disse que suspeitava de envenenamento criminoso e que precisava de uma perícia imediata no local. Alguns convidados me olharam surpresos, mas eu já não me importava em manter aparências. Bernardo ficou desesperado quando ouviu que eu havia chamado a polícia. Mãe, não precisa de tudo isso. Foi só um acidente. Alguma alergia dos cães? Tentou argumentar, mas sua voz estava embargada de nervosismo. Acidente coisa nenhuma. Respondi com firmeza que eu mesma não sabia que possuía. Meus netos estavam na festa. Comeram do mesmo bolo. Se há algo tóxico nessa confeitaria, preciso saber exatamente o que é. Era uma justificativa plausível que ninguém poderia questionar. Os próximos 20 minutos foram eternos. Rex e Thor alternavam entre convulsões e períodos de inconsciência. O veterinário de emergência chegou primeiro e imediatamente os levou para tratamento intensivo. Em seguida, chegaram 2 viaturas da Polícia Civil com peritos especializados em toxicologia. O delegado Vanderlei Campos, homem experiente de uns 50 anos, assumiu o comando da investigação. Ordenou que ninguém saísse do local até que todos fossem interrogados. Isolou imediatamente o bolo e coletou amostras para análise laboratorial. Era exatamente o que eu esperava que acontecesse. Enquanto os peritos trabalhavam, observei cuidadosamente as reações de Bernardo e Priscila. Eles tentavam manter a calma, mas transpareciam um nervosismo que ia muito além da preocupação normal com os animais doentes. Sussurravam entre si constantemente, trocavam olhares carregados de significado, demonstravam uma ansiedade desproporcional para pessoas inocentes. Davi permanecia grudado em mim como se fosse meu escudo protetor. O menino havia salvado minha vida com sua coragem de contar o que presenciara, mesmo sabendo que estava denunciando o próprio pai. Era uma responsabilidade pesada demais para uma criança, mas ele enfrentou com uma bravura que me encheu de orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Quando chegou minha vez de ser interrogada pelo delegado, revelar-lhe-ia tudo o que descobrira naquela tarde terrível. Mas primeiro precisava reunir coragem para aceitar completamente a realidade devastadora. Meu filho havia tentado me assassinar no dia do meu 70º aniversário, transformando uma celebração da vida numa conspiração de morte. O delegado Vanderlei me conduziu para dentro de casa, longe da confusão que havia se instalado no jardim. Escolhemos a sala de estar, aquele ambiente aconchegante onde tantas conversas familiares aconteceram ao longo dos anos. Agora seria palco da revelação mais chocante da minha existência. Ele era um homem de aparência séria, cabelos grisalhos bem cuidados, olhar penetrante de quem já viu muita coisa ruim na vida. Sentei-me na poltrona onde meu falecido marido Roberto costumava ler jornal todas as manhãs. O delegado acomodou-se no sofá, tirou um gravador pequeno do bolso e me pediu autorização para registrar nossa conversa. Concordei imediatamente. Sabia que precisaria de toda a prova possível para o que estava prestes a revelar. Respirei fundo antes de começar a narrativa. As palavras saíram devagar no início, carregadas de dor e incredulidade. Contei sobre o comportamento estranho de Bernardo nos últimos meses, as visitas mais frequentes, o interesse súbito pela minha situação financeira, as sugestões veladas para que eu alterasse meu testamento. O delegado escutava atentamente, fazendo anotações ocasionais num bloco pequeno. Relatei também sobre Priscila e sua atitude calculista desde que entrou na família. As perguntas indiscretas sobre meus bens, os comentários sobre acidentes domésticos envolvendo idosos, a insistência para que eu abandonasse minha casa. Cada detalhe que narrava pintava um quadro cada vez mais sinistro sobre as verdadeiras intenções daquela mulher. Quando chegou o momento de falar sobre Davi, minha voz embargou. Expliquei como o menino havia me alertado sobre o perigo, como sua coragem infantil havia salvado minha vida. O delegado demonstrou particular interesse nessa parte da história, perguntando especificamente sobre o comportamento das crianças nas últimas semanas. As crianças percebem coisas que os adultos ignoram, comentou ele com experiência. Já vi vários casos onde menores foram fundamentais para desvendar crimes familiares. Eles escutam conversas,
presenciam situações que os adultos acham que passam despercebidas. Contei sobre a inquietação de Davi na noite anterior, como ele havia acordado assustado durante a madrugada, sua dificuldade para dormir. Agora tudo fazia sentido. O pobre menino carregava o peso terrível de saber que seu pai planejava matar a avó querida. Que dilema angustiante para uma criança tão pequena. O delegado me perguntou se eu tinha alguma prova concreta das minhas suspeitas. Foi então que lembrei das gravações. Há alguns meses, preocupada com minha segurança por morar sozinha, havia instalado um sistema de monitoramento discreto na casa. Pequenas câmeras e gravadores espalhados pelos cômodos principais, conectados ao meu celular. Tenho gravações de algumas conversas que eles tiveram aqui em casa, revelei ao delegado. Conversas que na época achei estranhas, mas agora ganham um significado completamente diferente. Seus olhos brilharam com interesse. Provas em áudio seriam fundamentais para sustentar minhas acusações. Peguei meu celular e abri o aplicativo do sistema de segurança. Havia dezenas de arquivos gravados nos últimos meses. Procurei especificamente por uma conversa que aconteceu há 2 semanas, quando Bernardo e Priscila vieram me visitar numa tarde de domingo. Na ocasião, eles pensavam que eu estava dormindo no quarto, mas o sistema havia capturado toda a conversa na sala. Reproduzi o áudio para o delegado. As vozes de Bernardo e Priscila ecoaram pelo ambiente com uma clareza perturbadora. Ela está demorando demais para morrer naturalmente, dizia a voz de Priscila com frieza calculista. Pessoas dessa idade deveriam ter mais problemas de saúde. Sua mãe é forte demais para a própria idade. Não fala assim, Priscila, respondia Bernardo, mas havia hesitação na sua voz. Ela é minha mãe, mesmo com todos os defeitos. Defeitos? Bernardo, acorda. Sua mãe está atrapalhando nossa vida. Aquela casa vale uma fortuna, sem contar as economias que ela tem no banco. Você mesmo disse que são quase 2 milhões em aplicações. Dinheiro parado enquanto a gente se mata trabalhando. Mas não posso simplesmente... Pode sim. Acidentes acontecem todos os dias. Pessoas idosas caem da escada, se afogam na banheira, têm ataques cardíacos. Ninguém vai suspeitar de nada se for bem planejado. O delegado pausou a gravação e me olhou com seriedade. Dona Eulália, isso é uma evidência muito importante. Preciso de uma cópia dessa gravação imediatamente. Suas palavras confirmavam o que eu já sabia. Meu filho e sua namorada estavam realmente planejando minha morte. Continuei reproduzindo outras gravações. Havia conversas sobre métodos diversos para provocar um acidente fatal, discussões sobre como dividir minha herança, planos detalhados sobre como se livrar dos meus outros filhos na partilha dos bens. Era aterrorizante ouvir meu próprio filho falando sobre minha morte com tanta naturalidade. Uma gravação particularmente perturbadora havia sido feita na semana passada. Bernardo e Priscila discutiam especificamente sobre veneno e como seria a forma mais eficiente de me eliminar sem levantar suspeitas médicas. Veneno é arriscado, dizia Bernardo. Pode aparecer na autópsia. Existem substâncias que são difíceis de detectar, respondia Priscila com conhecimento técnico que me arrepiou. Especialmente se misturadas com álcool ou medicamentos que ela já toma. O importante é parecer morte natural. E se não der certo? Vai dar. No aniversário dela, na frente de todo mundo, ninguém vai suspeitar. Uma senhora de 70 anos tendo um infarto durante a própria festa é perfeitamente normal. O delegado parou a reprodução novamente. Sua expressão era grave, carregada de indignação profissional. Dona Eulália, essas pessoas planejaram meticulosamente um homicídio. Isso não foi impulso, foi premeditação pura. Enquanto conversávamos, um perito entrou na sala para informar os primeiros resultados da análise preliminar do bolo. Delegado, encontramos traços evidentes de estricnina na cobertura. É um veneno muito tóxico, letal em pequenas doses. Quem comesse essa fatia não teria chance de sobrevivência. Meu sangue gelou ao ouvir a confirmação técnica. Estricnina era um veneno conhecido pela crueldade de seus efeitos. A pessoa envenenada sofreria convulsões terríveis antes de morrer.
Meu filho havia escolhido uma forma particularmente cruel para me assassinar. Onde eles conseguiram esse veneno? Perguntei ao delegado. Estricnina não era algo que se comprava facilmente numa farmácia comum. Investigaremos isso também, garantiu ele. Mas geralmente é obtida através de produtos veterinários para controle de pragas, ou pela internet no mercado negro. Pessoas determinadas sempre encontram meios. Naquele momento percebi que meu filho havia se transformado em alguém completamente diferente da pessoa que eu conhecia. O homem que eu havia criado, educado, amado incondicionalmente, tornara-se um assassino frio e calculista. A ganância havia corrompido completamente sua alma, apagando qualquer vestígio de amor filial. O delegado me explicou os próximos passos da investigação. Bernardo e Priscila seriam presos em flagrante por tentativa de homicídio qualificada. As gravações que eu possuía, somadas ao veneno encontrado no bolo, constituíam provas irrefutáveis da conspiração criminosa. O caso seria tratado com máxima prioridade devido à gravidade da situação. Dona Eulália, a senhora precisa entender que isso vai virar um caso de grande repercussão, alertou-me o delegado. Um filho tentando envenenar a própria mãe durante uma festa de aniversário chama a atenção da imprensa. A senhora está preparada para essa exposição? Respondi que não me importava com publicidade. O importante era fazer justiça e proteger outras pessoas de Bernardo e Priscila. Se minha história pudesse alertar outras famílias sobre sinais de perigo, valeria qualquer constrangimento pessoal. Voltamos para o jardim onde os convidados aguardavam ansiosamente por notícias. A atmosfera estava tensa, completamente diferente da alegria festiva de algumas horas antes. Muitos já sabiam que algo muito grave havia acontecido, mas não imaginavam a extensão real da tragédia familiar. O delegado reuniu todos os presentes e anunciou que Bernardo e Priscila estavam sendo presos por tentativa de homicídio. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Ninguém conseguia acreditar no que estava ouvindo. Joana desmaiou nos braços do marido. Otávio ficou pálido como um fantasma. Os convidados sussurravam entre si tentando processar a informação chocante. Quando os policiais se aproximaram para efetuar as prisões, Bernardo tentou negar tudo. "É um mal-entendido!" gritava ele desesperado. "Minha mãe está confusa, inventando coisas. Eu jamais faria mal a ela." Mas suas palavras soavam vazias diante das provas contundentes que havíamos apresentado. Priscila manteve uma postura mais controlada, mas seus olhos revelavam o pânico de quem sabia que havia sido descoberta. Quando as algemas foram colocadas, ela me olhou com um ódio puro que me fez estremecer. Era o olhar de alguém que lamentava profundamente não ter conseguido completar seu plano assassino. As crianças presenciaram a prisão do pai chorando desesperadamente. Lara e Miguel não conseguiam compreender completamente o que estava acontecendo, mas Davi entendia perfeitamente. Ele se aproximou de mim e sussurrou: "Vovó, desculpa ter demorado para contar. Eu tinha medo que ninguém acreditasse em mim." Abracei meu neto-herói com toda a força que eu tinha. Aquele menino corajoso havia salvado minha vida enfrentando o medo de denunciar o próprio pai. Era uma coragem que poucos adultos teriam demonstrado numa situação similar. Enquanto Bernardo era conduzido para a viatura policial, ele tentou uma última cartada emocional. "Mãe, por favor, sou seu filho. Você não pode fazer isso comigo." Mas suas palavras não encontraram eco no meu coração. O homem que estava sendo preso não era mais o filho que eu havia criado. Era um estranho movido pela ganância. A festa de aniversário, que deveria ser uma celebração da vida, havia se transformado numa investigação criminal. Os convidados foram liberados após prestarem depoimento, todos profundamente chocados com o que presenciaram. Muitos me abraçaram solidariamente antes de partir, prometendo apoio em qualquer coisa que eu precisasse. Quando finalmente ficamos sozinhas, Joana e eu nos abraçamos e choramos juntas. Ela estava devastada por descobrir que o irmão havia planejado assassinar a própria mãe. "Como não percebemos os sinais?" perguntava ela entre lágrimas. "Como Bernardo chegou a esse ponto?" Otávio chegou de Belo Horizonte ainda durante a noite, dirigindo sem parar após receber a notícia pelo telefone.
Encontrou-me na sala cercada por Joana, os genros, os netos e alguns amigos próximos que ficaram para me dar apoio emocional. Ele me abraçou sem dizer palavra, mas suas lágrimas expressavam toda a dor que estava sentindo. A noite foi longa e difícil. Não consegui dormir, ficando acordada, repassando mentalmente todos os eventos daquele dia terrível. Como uma festa de aniversário havia se transformado numa investigação criminal. Como meu próprio filho havia se tornado meu algoz. Rex e Thor foram submetidos a tratamento intensivo na clínica veterinária. Felizmente, a intervenção rápida do Dr. Antônio e o atendimento médico especializado conseguiram salvar suas vidas. Eles ficariam com sequelas permanentes, mas sobreviveriam. Ironicamente, os cães que deveriam ter sido vítimas colaterais acabaram sendo instrumentos fundamentais para desmascarar o crime. Na manhã seguinte, a notícia já estava estampada nos jornais locais. Filho tenta envenenar mãe durante festa de aniversário. A história se espalhou rapidamente pelas redes sociais, ganhando dimensão nacional. Jornalistas começaram a ligar para casa pedindo entrevistas, querendo detalhes sobre o caso que chocava o país. O delegado Vanderlei me ligou cedo informando que Bernardo e Priscila haviam confessado o crime durante o interrogatório noturno. Confrontados com as provas irrefutáveis, não tiveram escolha senão admitir a conspiração assassina. O veneno havia sido adquirido através de contatos duvidosos de Priscila, que mantinha relações com pessoas envolvidas em atividades ilegais. A confissão trouxe-me um sentimento ambíguo de alívio e tristeza. Alívio porque a justiça seria feita. Tristeza porque confirmava definitivamente que meu filho havia se tornado um criminoso. Não havia mais espaço para dúvidas ou esperanças de mal-entendido. Os próximos dias seriam dedicados a enfrentar a realidade devastadora de que a família que eu conhecia havia sido destruída para sempre. Mas pelo menos eu estava viva para lutar pelos meus direitos e proteger meus netos inocentes das consequências dos atos criminosos do pai. A manhã seguinte trouxe uma realidade brutal que eu ainda lutava para aceitar. Acordei no sofá da sala, onde havia passado a noite insone, cercada por fotos de família que agora pareciam me zombar com suas imagens de felicidade falsa. Joana dormitara no quarto de hóspedes, recusando-se a me deixar sozinha após os acontecimentos devastadores do dia anterior. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo que Roberto havia me dado de presente de casamento. O telefone não parava de tocar desde as primeiras horas da manhã. Jornalistas, curiosos, vizinhos preocupados, todos queriam detalhes sobre o caso que já estava sendo chamado de o aniversário do horror pelos meios de comunicação. Decidi não atender mais chamadas até conseguir organizar meus pensamentos e decidir como lidar com toda essa exposição repentina. Marina, ex-esposa de Bernardo e mãe dos meus netos, apareceu na porta por volta das 9 horas. Estava visivelmente abalada, com olhos inchados de tanto chorar. As crianças tinham ficado com ela na noite anterior, mas agora precisávamos conversar sobre o futuro delas. Como explicar para 3 crianças que o pai tentou assassinar a avó? Como protegê-las do trauma que essa descoberta causaria? Dona Eulália, disse Marina com voz embargada. Eu sempre soube que Bernardo era ambicioso demais, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. As crianças estão perguntando por que o pai foi preso. O que vou falar para elas? Sentamos na varanda dos fundos, longe dos olhares curiosos dos vizinhos que se aglomeravam na rua. Marina me contou detalhes sobre mudanças no comportamento de Bernardo nos últimos meses que ela havia atribuído ao estresse do divórcio. Ele havia questionado várias vezes sobre minha saúde, perguntado se eu tinha plano de saúde adequado, sugerido que Marina deveria se preocupar com meu bem-estar. Agora percebo que ele estava sondando informações, desabafou Marina. Queria saber se eu suspeitaria de alguma coisa se a senhora tivesse um problema de saúde súbito. Que homem nojento ele se tornou. Como pude me casar com alguém capaz de planejar a morte da própria mãe? Contei para Marina sobre as gravações que possuía, sobre as conversas entre Bernardo e Priscila planejando minha eliminação. Ela ficou ainda mais chocada ao saber que o ex-marido havia discutido métodos específicos para me matar. A mulher com quem ela compartilhara 15 anos de vida havia se transformado num estranho perigoso. Por volta das 10 horas,
O delegado Vanderlei chegou acompanhado de uma assistente social e uma psicóloga infantil. Precisavam ouvir o depoimento oficial de Davi sobre o que havia presenciado, mas queriam garantir que a criança fosse protegida durante todo o processo. Era fundamental ter o testemunho dele registrado formalmente, mas sem traumatizá-lo ainda mais. Davi demonstrou uma maturidade impressionante durante o depoimento. Com a psicóloga ao lado, relatou detalhadamente as conversas que havia escutado entre o pai e Priscila. Falou sobre como ficou assustado quando ouviu eles discutindo sobre fazer algo comigo no meu aniversário. Descreveu como perdeu o sono na semana anterior à festa, preocupado com minha segurança. Eu queria contar para a mamãe, disse Davi com voz pequena, mas tinha medo que o papai ficasse bravo comigo. Daí pensei que era melhor avisar direto para a vovó na hora da festa. O menino carregara sozinho esse peso terrível durante dias, protegendo-me da única forma que sua mente infantil conseguiu imaginar. A psicóloga explicou que crianças em situações traumáticas frequentemente desenvolvem mecanismos de proteção surpreendentes. Davi entendeu instintivamente que estava numa posição única para salvar alguém que ama, disse ela. Sua coragem merece reconhecimento, mas ele precisará de acompanhamento psicológico para processar adequadamente essa experiência. Lara e Miguel também prestaram depoimento, revelando outros detalhes perturbadores sobre o comportamento paterno nas últimas semanas. Falaram sobre conversas sussurradas que paravam abruptamente quando eles entravam no cômodo, sobre a tensão constante na casa do pai, sobre como Priscila os tratava com frieza calculista. A Priscila sempre fazia perguntas esquisitas sobre a vovó, contou Lara. Perguntava se a vovó era doente, se tomava remédio, se tinha medo de morar sozinha. Eu achava que ela estava sendo educada, mas agora vejo que era maldade. Miguel, o mais velho dos três, revelou ter escutado uma conversa telefônica entre Priscila e alguém desconhecido sobre conseguir o produto necessário para resolver o problema da velha. Na época, ele não compreendeu o significado, mas agora sabia que se referia ao veneno usado no bolo. Enquanto as crianças prestavam depoimento, chegaram notícias da clínica veterinária. Rex e Thor estavam reagindo bem ao tratamento, mas confirmariam sequelas permanentes no sistema nervoso. O veterinário explicou que a quantidade de estricnina ingerida pelos animais teria sido facilmente letal para um ser humano. Minha morte teria sido rápida, mas extremamente dolorosa. A informação me fez estremecer. Meu filho havia escolhido conscientemente uma forma cruel de me matar. Não buscaram um método rápido e indolor, mas sim algo que garantisse meu sofrimento antes da morte. Que tipo de ódio havia crescido no coração dele para desejar tamanho mal à própria mãe? Por volta do meio-dia, uma equipe de reportagem da TV Globo chegou à rua. O caso estava ganhando repercussão nacional devido à sua natureza chocante. Uma tentativa de matricídio por envenenamento durante uma festa de aniversário era um crime que mexia profundamente com o senso comum das pessoas sobre família e segurança. Decidi conceder uma entrevista. Queria que minha versão dos fatos fosse conhecida publicamente, sem distorções ou sensacionalismos desnecessários. A jornalista era uma mulher experiente e respeitosa, que conduziu a conversa com sensibilidade apropriada para a gravidade da situação. Durante a entrevista televisionada, relatei os principais eventos do dia anterior, enfatizando a coragem heróica de Davi ao me alertar sobre o perigo. Falei sobre os sinais que havia ignorado, sobre minha incredulidade inicial diante da possibilidade de ter um filho assassino, sobre a dor profunda de descobrir tamanho mal dentro da própria família. Como a senhora se sente sabendo que seu próprio filho planejava matá-la? Perguntou a jornalista com delicadeza. Sinto como se tivesse perdido um filho 2 vezes, respondi com sinceridade. Primeiro, quando ele se transformou nessa pessoa movida pela ganância, e agora, quando descobri que ele estava disposto a me assassinar. O Bernardo que eu criei morreu há muito tempo, só não havia percebido. A entrevista foi ao ar no Jornal Nacional da Noite, alcançando milhões de brasileiros. Nas horas seguintes, meu telefone foi inundado com ligações de apoio de pessoas desconhecidas, mensagens de solidariedade,
Ofertas de ajuda jurídica. A história havia tocado profundamente a sensibilidade nacional. Otávio assumiu o controle das ligações telefônicas, protegendo-me de curiosos mal-intencionados. Ele estava visivelmente abalado pela descoberta de que o irmão era capaz de tamanha maldade. Sempre achei Bernardo egoísta, confidenciou-me, mas nunca imaginei que fosse um assassino em potencial. Durante a tarde, recebemos a visita inesperada de Dona Clementina, minha vizinha e amiga há 15 anos. Ela trouxe uma informação que acrescentaria mais uma camada de horror à história já terrível. Havia presenciado uma conversa entre Bernardo e Priscila na rua há 2 semanas, que agora ganhava significado sinistro. Eulália, querida, disse Dona Clementina com voz trêmula. Eu os vi conversando no carro em frente à sua casa numa tarde. Pensei que fosse conversa normal de casal, mas escutei a Priscila falando algo sobre acelerar o cronograma porque a velha está desconfiando. Essa revelação indicava que meus assassinos potenciais haviam percebido minha crescente desconfiança e decidiram apressar seus planos. O aniversário de 70 anos foi escolhido não apenas pelo simbolismo, mas porque eles temiam que eu descobrisse a conspiração se esperassem mais tempo. Dona Clementina também contou ter visto Priscila conversando com homens estranhos em carros escuros nas proximidades da minha casa. Achei estranho na época, disse ela, mas pensei que fossem clientes do escritório de arquitetura dela. Agora percebo que podia ser gente envolvida em negócio sujo. Essa informação foi imediatamente repassada ao delegado Vanderlei, que estava investigando a rede de contatos de Priscila para descobrir como ela havia conseguido o veneno. Aparentemente, a mulher mantinha relações com pessoas perigosas, possivelmente envolvidas com tráfico de drogas ou outros crimes organizados. No final da tarde, Marina trouxe as crianças para se despedirem antes de voltar para casa. Era uma situação delicada, pois eles sabiam que o pai estava preso, mas ainda não compreendiam completamente a gravidade dos crimes que ele havia cometido. Decidimos protegê-los da verdade completa, até que fossem mais velhos para processar adequadamente a informação. Davi me abraçou forte e sussurrou no ouvido. Vovó, eu sempre vou proteger a senhora. Suas palavras me encheram simultaneamente de orgulho e tristeza. Orgulho pela coragem que demonstrara. Tristeza porque uma criança de 8 anos não deveria carregar tal responsabilidade. Quando as crianças partiram, a casa ficou estranhamente silenciosa. Joana havia voltado para Niterói para buscar roupas e resolver questões urgentes do consultório. Otávio precisara retornar a Belo Horizonte para cancelar compromissos acadêmicos. Pela primeira vez em 2 dias, encontrei-me sozinha para processar completamente os eventos traumáticos. Sentei-me na poltrona de Roberto e permiti que as lágrimas finalmente fluíssem livremente. Chorei pela morte simbólica do meu filho, pela destruição da família que eu conhecia, pela inocência perdida dos meus netos. Chorei também de alívio por estar viva, por ter escapado de uma morte planejada pelo próprio sangue. Durante a noite, revisei mentalmente todos os momentos em que deveria ter percebido os sinais do que estava acontecendo. As pistas estavam todas lá. O interesse súbito pela minha situação financeira, as perguntas sobre minha saúde, as sugestões para mudanças no testamento, o comportamento estranho das crianças. Como pude ser tão cega para a conspiração que se desenvolvia bem debaixo do meu nariz? A resposta era simples e dolorosa. Amor maternal cego. Eu me recusava a aceitar que meu próprio filho pudesse desejar meu mal, muito menos planejar minha morte. O amor incondicional de mãe havia se tornado minha maior vulnerabilidade, quase custando-me a própria vida. Mas agora, a verdade estava exposta em toda a sua crueldade. Bernardo e Priscila aguardavam julgamento na cadeia, enfrentando acusações de tentativa de homicídio qualificado. As provas eram irrefutáveis. As gravações, o veneno no bolo, os depoimentos das crianças, as evidências forenses. Não havia escape possível para eles. Enquanto contemplava meu futuro sem a ilusão de uma família harmoniosa, senti uma determinação crescente nascendo em meu peito. Faria justiça não apenas para mim, mas para todas as pessoas idosas vulneráveis que poderiam ser vítimas de familiares gananciosos. Minha história serviria de alerta e exemplo para que outros crimes similares fossem evitados. A luta estava apenas começando.
Mas eu tinha agora algo que não possuía antes: clareza total sobre quem eram meus verdadeiros inimigos e a determinação férrea para enfrentá-los até as últimas consequências. Os dias subsequentes transcorreram numa velocidade surreal, como se estivesse vivendo num filme de suspense onde cada novo capítulo revelava horrores ainda maiores. A investigação policial avançava rapidamente, descobrindo ramificações do crime que eu jamais imaginara existir. O delegado Vanderlei me mantinha informada de cada desenvolvimento, e cada nova descoberta me deixava mais chocada com a profundidade da conspiração tramada contra minha vida. Na terça-feira seguinte ao meu aniversário, recebi uma ligação que mudaria completamente minha percepção sobre a extensão dos planos criminosos. Era Dona Aparecida, proprietária da Confeitaria Imperial, o estabelecimento que havia preparado meu bolo de aniversário. Sua voz tremia quando ela me contou que havia decidido quebrar o silêncio após ver as notícias na televisão. Dona Eulália, disse ela com nervosismo evidente, preciso confessar uma coisa que está me corroendo por dentro. Na semana passada, a namorada do seu filho veio aqui e me ofereceu R$ 500 extras para adicionar um ingrediente especial no bolo da senhora. Ela disse que era um suplemento vitamínico para idosos, que a família queria dar uma surpresa para melhorar sua saúde. Meu sangue gelou ao ouvir essa revelação. Priscila havia corrompido a confeiteira, transformando-a numa cúmplice involuntária do crime. A pobre senhora, movida pela necessidade financeira e pela confiança na explicação mentirosa, havia se tornado o instrumento do que deveria ter sido meu assassinato. Dona Aparecida continuou sua confissão entre lágrimas. Ela trouxe um vidrinho pequeno com pó branco e me ensinou exatamente onde aplicar na cobertura. Disse que era importante que a senhora comesse logo, para o efeito ser mais rápido. Eu achei estranho, mas ela parecia tão segura, tão carinhosa falando da senhora. A confeiteira havia guardado o vidro vazio, temendo problemas futuros. Imediatamente entrei em contato com o delegado, que enviou peritos para coletar essa nova evidência. A perícia confirmaria que o recipiente continha resíduos de estricnina pura, o mesmo veneno encontrado no bolo. Priscila havia pessoalmente supervisionado cada etapa do envenenamento. Essa descoberta abriu uma nova linha de investigação sobre como Priscila havia adquirido conhecimento técnico sobre venenos. O delegado descobriu que ela mantinha contato com Rogério Mendes, um químico industrial que havia perdido o registro profissional por práticas irregulares. Esse homem fornecia substâncias controladas para pessoas envolvidas em atividades criminosas. Quando Rogério foi preso, confessou imediatamente sua participação no crime. Revelou que Priscila havia procurado especificamente por estricnina, explicando que precisava eliminar uma praga persistente que estava atrapalhando seus planos de vida. O químico corrupto forneceu não apenas o veneno, mas também instruções detalhadas sobre dosagem letal e métodos de aplicação. Ela demonstrava conhecimento impressionante sobre toxicologia, declarou Rogério durante o interrogatório. Fez perguntas técnicas específicas sobre tempo de ação, sintomas, detectabilidade em autópsias. Não era uma amadora. Havia estudado o assunto minuciosamente. Essa revelação me fez perceber que meu assassinato planejado não foi uma decisão impulsiva, mas resultado de pesquisa meticulosa e preparação cuidadosa. Priscila havia dedicado tempo considerável estudando formas de me matar sem ser descoberta. Era um nível de premeditação que tornava o crime ainda mais chocante. A investigação também revelou que Bernardo havia alterado secretamente minha apólice de seguro de vida 6 meses antes do aniversário. Usando procuração que eu havia concedido para assuntos bancários rotineiros, ele aumentou substancialmente o valor da cobertura e se nomeou como único beneficiário. Se o plano tivesse funcionado, ele receberia quase R$ 1 milhão além da herança normal. Doutor Augusto Ferreira, meu consultor financeiro há décadas, me procurou pessoalmente para informar sobre movimentações suspeitas nas minhas contas. Dona Eulália, disse ele com preocupação, seu filho tentou acessar informações sigilosas sobre seus investimentos várias vezes nos últimos meses, sempre com desculpas sobre planejamento familiar.
mas insistindo em detalhes que não lhe diziam respeito. Descobri que Bernardo havia tentado convencer o gerente do banco a liberar extratos detalhados das minhas aplicações, alegando preocupação com minha capacidade mental. Felizmente, os protocolos bancários impediram esse acesso irregular, mas mostrava claramente suas intenções gananciosas. A investigação patrimonial revelou que Bernardo enfrentava sérias dificuldades financeiras que eu desconhecia completamente. Seu escritório contábil estava endividado, com processos trabalhistas pendentes e dívidas com fornecedores. Priscila também havia investido mal em projetos arquitetônicos que resultaram em prejuízos significativos. Eles estavam desesperados por dinheiro, explicou-me o delegado. A herança da senhora representava a solução para todos os problemas financeiros do casal. Era a diferença entre falência e vida confortável. Descobrir que minha morte havia sido reduzida a uma equação financeira me causou uma dor indescritível. Para meu próprio filho, eu não passava de um obstáculo entre ele e minha conta bancária. Toda uma vida de amor maternal, sacrifícios e dedicação havia sido avaliada simplesmente em termos monetários. Durante esse período turbulento, recebi apoio inesperado de pessoas completamente desconhecidas. Cartas chegavam diariamente de todo o Brasil, enviadas por telespectadores que haviam assistido minha entrevista televisiva. Eram mensagens de solidariedade, histórias similares de traições familiares, ofertas de ajuda espiritual e material. Uma carta particularmente tocante veio de São Paulo, escrita por uma senhora de 80 anos chamada Dona Mercedes. Ela relatava como havia descoberto que a própria neta tentava roubar suas economias, falsificando assinaturas e manipulando documentos. Dona Eulália, escreveu ela, sua coragem em enfrentar essa situação me inspira a denunciar minha própria família. Obrigada por me ensinar que amor próprio é mais importante que amor cego. Essas manifestações de apoio me fortaleceram emocionalmente, mostrando que minha experiência terrível poderia servir para ajudar outras pessoas em situações similares. Comecei a considerar seriamente criar uma fundação para a proteção de idosos contra abusos familiares. 3 semanas após meu aniversário, chegou o momento do julgamento preliminar. Bernardo e Priscila foram levados ao tribunal algemados, vestindo uniformes carcerários laranja. Vê-los naquelas condições me causou uma mistura contraditória de satisfação pela justiça e tristeza pela destruição completa da família que conheci. Durante a audiência, Bernardo tentou uma última cartada emocional. Quando chegou sua vez de falar, dirigiu-se diretamente a mim. Mãe, eu sei que errei, mas sou seu filho. A senhora pode me perdoar. Podemos resolver isso em família. Suas palavras soaram vazias e desesperadas. Respondi olhando-o nos olhos pela primeira vez desde sua prisão. Bernardo, meu filho morreu no momento em que você decidiu colocar veneno no meu bolo. Quem está aí não é mais a pessoa que criei. O silêncio no tribunal foi absoluto após minhas palavras. Priscila manteve uma postura altiva durante toda a audiência, demonstrando desprezo por mim e pelas consequências de seus atos. Quando questionada pelo juiz sobre arrependimento, ela respondeu friamente: "Lamento apenas não ter terminado o serviço." Sua frieza chocou até os advogados experientes presentes na sala. O juiz Dr. Paulo César Almeida, magistrado respeitado há 30 anos, declarou que raramente havia presenciado um caso de tamanha crueldade familiar. A premeditação demonstrada, a frieza no planejamento e a total ausência de remorso caracterizam personalidades perigosas para a sociedade, afirmou durante a leitura da sentença preliminar. Ambos foram indiciados por tentativa de homicídio qualificado, com agravantes de parentesco, no caso de Bernardo, e premeditação para ambos. As penas previstas variavam entre 15 e 20 anos de prisão. Era uma perspectiva de justiça que me trouxe alívio, mas não apagava a dor da traição familiar. Após a audiência, mudei formalmente meu testamento na presença de 3 advogados e um tabelião. Bernardo foi completamente excluído da herança, tendo seus direitos sucessórios revogados devido ao crime cometido. Todo o meu patrimônio seria dividido igualmente entre Joana, Otávio e meus 3 netos,
com uma parcela significativa destinada à criação da Fundação Eulália Barros para a proteção de idosos. As crianças foram submetidas a acompanhamento psicológico intensivo para processar o trauma de ter um pai assassino. Davi, especialmente, precisaria de cuidado especial devido ao peso de ter sido o denunciante que salvou minha vida. A psicóloga Dr. Fernanda Costa desenvolveu um programa específico para ajudá-los a compreender que não tinham culpa pelos crimes paternos. Marina iniciou o processo de divórcio definitivo e alteração completa da guarda das crianças. Não queria que elas tivessem qualquer contato futuro com Bernardo, considerando-o uma influência perigosa para o desenvolvimento emocional delas. Era uma decisão difícil, mas necessária para proteger os pequenos. Rex e Thor se recuperaram fisicamente, mas mantinham sequelas comportamentais do envenenamento. Ficaram mais agressivos com estranhos, demonstrando desconfiança excessiva com qualquer pessoa que não conheciam bem. Ironicamente, os cães desenvolveram um instinto protetor aguçado que os transformou em guardiões ideais para minha segurança. 6 meses depois dos eventos traumáticos, minha vida havia encontrado uma nova normalidade. A casa foi equipada com sistema de segurança profissional, incluindo câmeras, alarmes e linha direta com a polícia. Mudei também minha rotina, evitando padrões previsíveis que pudessem ser explorados por pessoas mal intencionadas. Joana se mudou temporariamente para Petrópolis, para me fazer companhia durante o período de adaptação. Otávio conseguiu transferência para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, permitindo visitas mais frequentes. Ambos demonstraram apoio incondicional durante todo o processo legal e emocional. A Fundação Eulália Barros foi oficialmente criada com o objetivo de identificar, prevenir e combater abusos contra pessoas idosas no ambiente familiar. Estabelecemos parcerias com delegacias especializadas, hospitais, asilos e organizações sociais para criar uma rede de proteção abrangente. O caso ganhou proporções nacionais, sendo estudado em faculdades de Direito e Psicologia como exemplo de crime familiar premeditado. Palestrei em várias universidades sobre sinais de alerta para familiares potencialmente perigosos, ajudando a educar profissionais que trabalham com população idosa. Minha história se transformou num alerta nacional sobre vulnerabilidades específicas de pessoas idosas em relação a familiares gananciosos. Programas televisivos, documentários e artigos acadêmicos abordaram o caso como paradigma de como amor familiar pode mascarar intenções criminosas quando grandes quantidades de dinheiro estão envolvidas. Hoje, 2 anos após aquele aniversário terrível, posso afirmar que sobrevivi não apenas fisicamente, mas emergi emocionalmente mais forte. A experiência me ensinou que família verdadeira não se define por sangue, mas por amor genuíno e proteção mútua. Davi, meu pequeno herói, continua sendo meu maior exemplo de coragem e lealdade. Bernardo e Priscila cumprem suas sentenças em presídios diferentes, sem direito a visitas familiares ou redução de pena. Ocasionalmente recebo notícias sobre eles através dos advogados, mas prefiro não saber detalhes sobre suas vidas atuais. Para mim, eles deixaram de existir no momento em que tramaram minha morte. Chegamos ao fim desta história que marcou para sempre minha vida, e espero que tenha tocado profundamente o coração de cada um de vocês que me acompanhou até aqui. Quando decidi compartilhar essa experiência terrível, sabia que seria difícil reviver cada momento, cada descoberta chocante, cada dor que senti ao descobrir que meu próprio filho havia planejado meu assassinato. Mas acredito firmemente que nossa dor pode se transformar em força para ajudar outras pessoas. Durante estes 2 anos que se passaram desde aquele aniversário de 70 anos que quase se tornou meu último dia de vida, refleti muito sobre todos os sinais que ignorei, todas as pistas que estavam bem diante dos meus olhos. Meu filho Bernardo havia mudado gradualmente ao longo dos meses, demonstrando um interesse súbito e excessivo pela minha situação financeira, pela minha saúde, pelos meus planos futuros. Priscila, aquela mulher calculista, infiltrou-se na nossa família com objetivos claros desde o início. O que mais me machuca até hoje não é apenas a traição em si, mas a frieza com que tudo foi planejado.
Eles não agiram por impulso, por raiva momentânea ou por algum conflito familiar específico. Foi pura ganância. Calcularam friamente que minha morte valia mais do que minha vida. Estudaram métodos, pesquisaram venenos, corromperam pessoas inocentes como a pobre dona Aparecida da confeitaria. Transformaram meu bolo de aniversário numa arma letal. Quando lembro daquele momento em que o pequeno Davi sussurrou no meu ouvido sobre o perigo, ainda sinto um arrepio na espinha. Aquela criança de apenas 8 anos carregou sozinha um peso que muitos adultos não conseguiriam suportar. Ele sabia que denunciar o próprio pai traria consequências terríveis para toda a família, mas escolheu me proteger mesmo assim. A coragem daquele menino me ensinou que, às vezes, os anjos aparecem nos lugares mais inesperados. Ver Rex e Thor convulsionando no chão após comerem o bolo que deveria ter sido minha sentença de morte foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Ao mesmo tempo que sentia horror pela confirmação de que o aviso de Davi era verdadeiro, experimentei uma gratidão profunda por estar viva para presenciar aquela cena. Se não fosse pela sabedoria instintiva de uma criança, eu teria morrido naquele dia, cercada por pessoas que fingiam me amar. A investigação policial revelou camadas de maldade que eu jamais imaginei existirem dentro da minha própria família. Descobrir que Bernardo havia alterado secretamente minha apólice de seguro de vida, que havia tentado acessar informações bancárias confidenciais, que discutia métodos de assassinato com Priscila como se estivesse planejando uma viagem de férias. Cada nova revelação destruía um pouco mais a imagem que eu tinha do filho que criei com tanto amor. Durante o julgamento, quando olhei nos olhos de Bernardo pela última vez e disse que meu filho havia morrido no momento em que ele decidiu me envenenar, senti uma libertação dolorosa, mas necessária. Precisei aceitar que o homem algemado naquele tribunal não era mais a criança que amamentei, que eduquei, por quem me sacrifiquei durante décadas. A ganância havia matado meu filho muito antes dele tentar me matar. Priscila demonstrou uma frieza que me impressiona até hoje. Quando questionada sobre arrependimento, ela respondeu que lamentava apenas não ter terminado o serviço. Que tipo de pessoa é capaz de falar assim sobre a tentativa de assassinar uma senhora de 70 anos? Que vazio existe na alma de alguém que reduz uma vida humana a um obstáculo financeiro? Mas dessa tragédia familiar nasceram também coisas boas. A Fundação Eulália Barros já ajudou centenas de idosos que estavam sendo vítimas de abusos familiares. Recebemos denúncias de filhos que roubam aposentadorias dos pais, netos que aplicam golpes em avós, genros e noras que manipulam herança. Minha história abriu os olhos de muitas famílias para sinais de perigo que estavam sendo ignorados. As palestras que faço em universidades sempre terminam com jovens me procurando para contar sobre situações suspeitas em suas próprias famílias. Muitos nunca haviam considerado que parentes próximos pudessem representar ameaças reais. Ensino que amor familiar verdadeiro não pede nada em troca, não pressiona por mudanças em testamento, não demonstra interesse excessivo por questões financeiras alheias. Marina se tornou uma aliada fundamental na criação dos meus netos sem a influência tóxica do pai. As crianças estão crescendo sabendo a verdade sobre o que aconteceu, mas também aprendendo que as escolhas ruins de uma pessoa não definem toda a família. Davi continua sendo meu pequeno herói, mas agora carrega essa experiência como exemplo de que fazer a coisa certa às vezes exige coragem extraordinária. Joana e Otávio se aproximaram mais de mim após a tragédia. Perceberam que família verdadeira é sobre proteção mútua, apoio incondicional, amor que não espera nada em troca. Eles entenderam que o caso do Bernardo foi exceção, não regra, e que nossa responsabilidade é proteger uns aos outros contra pessoas mal intencionadas, mesmo quando essas pessoas compartilham nosso sangue. Rex e Thor se recuperaram fisicamente, mas desenvolveram um instinto protetor impressionante. Eles parecem capazes de identificar pessoas com intenções ruins antes mesmo delas revelarem suas verdadeiras faces. São meus guardiões silenciosos que me lembram diariamente de como a intuição animal pode ser mais confiável que julgamentos humanos baseados em aparências. A mudança no meu testamento foi uma das decisões mais fáceis que já tomei.
Bernardo perdeu todos os direitos sucessórios não apenas pelos crimes cometidos, mas porque demonstrou que nossa relação familiar significava menos para ele que minha conta bancária. Pessoas que reduzem amor a transações financeiras não merecem beneficiar-se desse amor após nossa morte. Hoje vivo numa casa protegida por sistemas de segurança modernos, mas principalmente protegida pelo conhecimento que adquiri sobre como identificar ameaças familiares. Aprendi que perguntas excessivas sobre finanças pessoais são sinais de alerta, que interesse súbito no bem-estar de idosos pode mascarar intenções criminosas, que mudanças bruscas de comportamento em parentes devem ser investigadas com cuidado. A experiência me ensinou também sobre a importância de manter relacionamentos com pessoas fora do círculo familiar. Dona Clementina, minha vizinha, foi fundamental para confirmar comportamentos suspeitos que eu estava ignorando. Amigos de longa data me ofereceram perspectivas objetivas sobre situações que eu analisava com coração de mãe. Isolamento social torna idosos mais vulneráveis a abusos familiares. O apoio que recebi de desconhecidos através das cartas e mensagens me mostrou que histórias como a minha são mais comuns do que imaginamos. Muitas famílias vivem situações similares em silêncio, por vergonha, por medo, por amor mal direcionado. Minha decisão de expor publicamente minha dor ajudou outras pessoas a encontrarem coragem para enfrentar suas próprias situações. Durante este tempo todo, mantive comunicação regular com o delegado Vanderlei e com os promotores responsáveis pelo caso. Bernardo e Priscila continuam cumprindo suas penas sem direito a benefícios. Ocasionalmente, eles tentam entrar em contato comigo através dos advogados, mas escolhi cortar completamente esses laços. Algumas traições são imperdoáveis, especialmente quando envolvem tentativa de assassinato. A terapia psicológica foi fundamental para processar adequadamente todo o trauma vivido. Descobrir que alguém que você ama planeja sua morte abala estruturas emocionais muito profundas. Precisei reconstruir minha capacidade de confiar, meu senso de segurança, minha compreensão sobre dinâmicas familiares. Foi um processo longo e doloroso, mas necessário. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou permitir que pessoas nos machuquem novamente. Perdoei Bernardo no sentido de liberar meu coração do ódio que estava me consumindo, mas isso não significa que ele tenha direito de voltar à minha vida. Algumas portas, quando fechadas por traições dessa magnitude, devem permanecer trancadas para sempre. A cada dia que passa, sinto mais gratidão por estar viva para contar essa história. Quantas pessoas não tiveram a sorte de ter um neto corajoso como Davi? Quantos idosos morreram sem descobrir que foram assassinados por familiares gananciosos? Minha sobrevivência carrega a responsabilidade de alertar outros sobre esses perigos. Por isso decidi criar este canal, Vovó Lembrou, para compartilhar não apenas minha história, mas histórias de outras pessoas que enfrentaram situações similares. Quero que cada vídeo sirva como alerta, como lição, como exemplo de que é possível sobreviver e se fortalecer após traições familiares devastadoras. Espero que minha experiência tenha tocado vocês, tanto quanto mexeu comigo, ao revivê-la através desta narrativa. Foi muito trabalho emocional trazer todos esses detalhes dolorosos de volta à memória. Mas acredito que nossa dor pode se transformar em proteção para outras pessoas quando compartilhada com coragem e honestidade. Se vocês chegaram até aqui, por favor, se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Conto com o apoio de cada um para levar essas histórias importantes para mais pessoas que precisam ouvir esses alertas. Assistam também nossos outros vídeos, onde compartilho mais experiências e dicas de proteção para idosos e suas famílias. Deixem seus comentários contando o que acharam dessa história. Já passaram por situações similares? Conhecem alguém que viveu traições familiares? Como reagiriam se descobrissem que um parente próximo representa ameaça real? Seus relatos nos comentários ajudam outras pessoas a se sentirem menos sozinhas em suas próprias lutas. Curtam este vídeo se ele foi útil, se tocou vocês de alguma forma, se acreditam que pode ajudar alguém conhecido. Cada curtida nos motiva a continuar produzindo conteúdo relevante sobre proteção familiar e cuidados com idosos. Compartilhem com pessoas que precisam ouvir essa mensagem.
Talvez vocês conheçam alguém que está vivendo situação suspeita com familiares, alguém que precisa desses alertas sobre sinais de perigo. Sua atitude pode salvar uma vida, assim como a coragem do meu neto salvou a minha. Para quem pode e quer nos ajudar financeiramente, temos a opção Valeu Demais, aqui no canal. São doações voluntárias que nos ajudam a cobrir os custos de produção e nos permitem trazer mais vídeos diários com histórias importantes como esta. Produzir conteúdo de qualidade exige investimento em equipamentos, edição, pesquisa. Cada contribuição, por menor que seja, faz diferença real no nosso trabalho. Manter este canal funcionando diariamente com histórias relevantes requer dedicação total. É minha missão agora usar minha experiência para proteger outras pessoas, mas preciso do apoio de vocês para continuar. Quando contribuem através do Valeu Demais, vocês se tornam parte desta missão de proteção e educação familiar. Obrigada por terem me acompanhado nesta jornada dolorosa, mas necessária. Espero que minha história sirva de alerta, de lição, de exemplo de que sempre é possível recomeçar após tragédias familiares. A vida pode ser cruel, mas também nos oferece oportunidades de transformar nossa dor em proteção para outros. Continuem seguindo o canal Vovó Lembrou. Temos muitas outras histórias importantes para compartilhar, todas com o objetivo de educar, alertar e proteger famílias de situações perigosas. Até o próximo vídeo. Cuidem-se muito e protejam sempre quem verdadeiramente amam vocês.